Há 12 anos, a profissão do intérprete é regulamentada por lei no Brasil, mas desde antes disso, esses profissionais lutam pela igualdade e pela inclusão dos surdos em sociedade. São profissionais que dão tudo de si para ajudar toda a comunidade surda a ter uma vida que muitos chamam de normal. E além da luta pelos surdos, eles têm sua própria luta, para superar a cada dia as dificuldades que seu trabalho implica. E mesmo assim, eles dão tudo de si, das mãos ao coração. Quando eu era criança, eu tinha mais ou menos 2 ou 3 anos, a minha mãe me chamou para tomar banho. Só que ela me chamava e eu continuava brincando, parecia que eu estava ignorando ela. Minha mãe perguntou: por que você está me ignorando? Eu disse: não estou ignorando, não. E aí a minha mãe tentou me chamar várias vezes e eu não escutava. Parecia que eu tinha uma perda auditiva. Daí me levaram no médico e descobriram que eu estava com otite, que dali para frente eu ia começar a ter uma perda auditiva forte. Por isso eu precisava fazer um tratamento rapidamente. Uma das experiências mais difíceis é que, hoje, onde eu trabalho, é que eu nunca trabalhei com alunos surdos que soubessem Libras. Eu passei por uma situação difícil no trabalho, já faz algum tempo. Foi uma única vez. Eu precisei realizar um trabalho na área da justiça, uma vez, e era de uma surda que ainda era bem pequena, uma criança. Ela havia sido abusada sexualmente. Ela foi estrupada e, em consequência disso, ela ficou grávida. Ainda era muito criança. Na escola era bem difícil a comunicação com as crianças, com os professores, porque eles não me entendiam e eu me sentia muito angustiada e triste. Quando eu tinha uns 9 anos de idade, minha perda auditiva melhorou um pouco, mas até lá as pessoas continuavam me zombando e eu me sentia muito triste. E eu tive que participar, interpretando aquele julgamento, fazer perguntas. Quem foi a pessoa que te fez mal, que te estrupou? Então foi bem difícil eu ver o sofrimento daquela criança, bem complicado. E também aquela surda, ela não sabia sinais ainda, não sabia nada. Foi bem difícil porque ela usava gestos, mímica, a expressão facial, somente isso. Então, a comunicação ali tinha uma barreira, foi bem complicado. Então eu conversei com meus pais sobre o bullying que eu estava sofrendo na escola, e aí eles me abraçaram, choraram junto comigo, disseram que eu deveria ter paciência porque eu ia melhorar. Só que eu fiquei com aquilo dentro de mim. Eu sabia como ser surdo era muito difícil, como era muito triste. Eu sabia disso. Eu precisei fazer desenhos e trabalhar, perguntar como foi, quem foi que te fez mal, desenhe. E dessa forma ela foi me explicando por meio de gestos, foi bem difícil, mas enfim consegui trabalhar. Depois, com o tempo, depois de algumas semanas à frente, eu comecei a pensar, meditar, lembrar da história dela, como foi difícil para ela, e esse sentimento ficou dentro de mim como uma mágoa muito forte. Então, na escola, as dificuldades é que o aluno, ele não sabe, como sinais, não sabe Libras, e eu preciso ajudá-los com cada sinal para que eles possam aprender e assim memorizar. E também, os professores, eles não têm paciência de esperar, passar o conteúdo com mais calma, mais lentamente. Eles não esperam, o aluno surdo. E aí então, eles vão passando o conteúdo, explicam e, o aluno ele sempre vai ficar mais atrasado, no aprendizado. E assim fica mais difícil, Os professores normalmente precisam saber que lá, o aluno surdo, ele tem dificuldade
porque para aprender, né, são 2 idiomas, a língua de sinais e também o português. O meu nome é Gisele, meu sinal é esse aqui. E eu moro em Ponta Grossa, no estado do Paraná. Oi, tudo bom? O meu nome é Paula e este é meu sinal. Eu moro aqui no Amapá, bem no norte do Brasil. O meu trabalho, ele consiste, né, de ser dentro da sala de aula. E aí eu traduzo e interpreto do português para a língua de sinais, né, das 2 formas, nos 2 idiomas. Eu trabalho interpretando e também vendendo. O que eu vendo? Eu vendo Raco e também Natura, que o sinal é esse aqui. Eu trabalho com o quê? Bem, eu trabalho como professora de alunos surdos e também trabalho como intérprete. Por exemplo, professor surdos, eu auxilio como intérprete dele, ou também quando há palestras, reuniões diversos de professores e diretores, eu também trabalho como intérprete. Eu preciso antes fazer uma boa preparação. Por exemplo, se eu tenho um aluno surdo, antes eu preciso me preparar bem, pensar no que eu vou ensinar para ele, né? O que ele precisa aprender. Quais as palavras em português que eu preciso ensinar para ele. Então existe uma preparação. E também como intérprete, antes, com antecedência, por exemplo, se há uma reunião, eu preciso primeiro fazer perguntas sobre a reunião, sobre o que vai ser debatido, o que vai ser explicado. Aí sim, depois que eu sei sobre o conteúdo, eu treino exatamente e no dia certo eu vou lá e faço minha apresentação. Quando eu era criança é bem difícil a comunicação, porque as pessoas elas não me entendiam. Mas eu bolei algumas estratégias para conseguir me comunicar com os ouvintes. Por exemplo, em uma conversa, eles estavam ali falando. E aí eu percebia qual era o assunto que eles estavam conversando. Por exemplo, se eles estivessem falando sobre bebê, se a palavra no final terminasse com eira, eu ficava pensando e aí eu concluía, deve ser mamadeira, a palavra que eles estão falando. Aí eu entendia. Há tempo atrás um amigo me chamou, esse amigo é surdo e ele precisava ir ao médico. Eu falei, olha, eu nunca fui ao médico fazer uma interpretação, acho difícil, então antes eu tenho que treinar. Só que ele ficou dizendo, por favor. E então eu aceitei, fui junto com ele a essa consulta. Mas o que ele não havia me falado é que tinha o quê? Uma fila de mais ou menos ali uns 10 surdos, sim, que estava esperando por uma intérprete. E quando eu cheguei lá e vi aquela situação, 10 surdos, eu vou ter que interpretar para cada um deles. Eu ia ficar horas ali interpretando para cada surdo uma consulta. Mas o que eu achei legal diante disso tudo é que as pessoas que estavam ali, poucas haviam visto um intérprete em ação ou tido contato com o surdo, mas as pessoas estavam muito curiosas, todas estavam curiosas, os técnicos lá do hospital, né, os enfermeiros, enfim, todos curiosos. E aí eu comecei meu trabalho, eu comecei a interpretar ali, chamava o primeiro surdo, e aí o médico, né, todo educado, mantendo a ética certinho, eu fiz todo o trabalho. Mas aí as pessoas curiosas começaram a entrar para observar o que eu estava fazendo. Eu chamava o segundo surdo e aí entrava outras pessoas. Mais um curioso chegava.
e outro, e mais outro, assim. Várias pessoas estavam ali me observando e eu fiquei muito envergonhada. E o surdo achou aquilo muito estranho, né? Que falta de respeito. Como se as pessoas estão olhando algo tão pessoal, né? Que é a consulta. Mas eu lembro disso e dou risada. Então, aqui na escola, nós temos um festival que eles pedem, às vezes, para os alunos surdos participarem. Então, por exemplo, tem esse festival, né, o cultural da nossa escola aqui, que é inclusive maravilhoso. E aí, dois alunos surdos, eles se apresentam aqui. Quando eu me mudei para o Japão e eu cheguei lá, eu percebi que tinha alguns surdos lá. E aí, meu amigo me deu um livro que tinha vários sinais para eu poder praticar. E aí eu fui praticando, consegui conversar com ele algumas coisas. E aí ele foi me falando alguns sinais que eram diferentes. Por exemplo, esse sinal aqui, eu entendia que era o mesmo sinal de café. E aí até o sinal de Japão, ele me ensinou um sinal que eu não sabia. Porque usava um outro sinal antigo para Japão. Por exemplo, a respeito de comida, eu chamei ele, vamos comer? Ele ficou, comer? O que é isso? Que sinal é esse? Aí ele me ensinou qual era o sinal de comer que eles usavam lá no Japão. E aí ele perguntou, no Brasil é como? Eu disse, é desse jeito. E ele começou a rir e eu fiquei assim, por quê? Ele perguntou, por que no Brasil vocês comem com a mão? Eu disse, não, a gente come com colher. E ele achou muito engraçado isso. Então isso é muito legal a respeito dos surdos, porque eles são umas pessoas que querem se comunicar com a gente, eles querem nos ajudar, não importa no que seja, nos ensinar, e eu gosto muito disso neles. Eu lembro dessa história e eu não me esqueço, eu lembro com carinho dessa história dele ter me ajudado. Então, esse trabalho com os surdos eu amo. É um sentimento de amor mesmo. Primeiro, eu gosto muito desse trabalho de ensinar a Bíblia, eu amo. E também o trabalho na escola, ensinar o surdo. Eu amo fazer palestras, interpretações, eu gosto muito. É muito bom, né, trabalhar com surdos, porque eu gosto de compartilhar, interagir, né, entre essas duas línguas, né, o português e a língua de sinais. Eu gosto de aprender, né, o contato com esses dois com idiomas. Surdos, que eles são muito verdadeiros, eles falam a verdade para você. Eles não te escondem as coisas. Por exemplo, quando eles percebem que eu faço algum sinal, assim, que eu cometo algum erro, então eles me falam a verdade, assim, na hora. Eles me ajudam a fazer as mudanças necessárias e eu gosto muito disso. Eles me falam, me ensinam e dentro, assim, eu sinto que eu evoluí como ser humano para melhor. Por exemplo, se eu tô muito sensível, então eles me falam para eu não ficar triste. E eu mudo, assim, por dentro, porque eles me falam, eles são muito verdadeiros e eu aceito, eu acho isso normal. Eles têm uma percepção incrível, então eles falam, eles ensinam a gente e eu me tornei uma pessoa bem melhor, evolui bastante. Então, eu aprendo do surdo sobre a língua, né, a compartilhar, né, e também que isso mostra respeito, mostra respeitar a cultura, né, a cultura deles. Isso me ajuda a perceber que o surdo, ele tem, né, uma língua deles própria, uma comunicação
que transcende, né? Que é completa e desenvolvida. Bem, eu aprendi com o surdo o quê? A respeitar, mostrar a educação. Isso eu aprendi com o surdo. Por exemplo, se eu tô numa roda entre amigos e tiver surdos ali, e eu que sou ouvinte, junto com outra pessoa que é ouvinte, eu devo mostrar respeito, não ficar apenas conversando ali, falando. Tem que mostrar respeito ao surdo, incluir a língua de sinais na conversa para que ele possa entender. Isso é inclusão, isso é acessibilidade. E eu ficar sempre falando ali, oralizando, o surdo vai se sentir excluído ali, sozinho, calado, triste, né? Então eu preciso fazer isso, porque é como, por exemplo, se pessoas estivessem conversando em inglês e eu não sei inglês, eu vou ficar ali curiosa, tentando saber o que está acontecendo, entendeu? Eu vou me sentir excluída, então eu preciso mostrar educação e respeito pelo surdo. Bom, é verdade. Se todas as pessoas, né, soubessem a Libras, mas a verdade é que isso não acontece. E os surdos lá? Como é que eles vão entender, como é que eles vão se comunicar se eles não sabem Libras? Então eu concluí que eu poderia aprender, que eu poderia ajudar eles. E aí com 14 anos eu comecei a aprender Libras para ensinar a Bíblia para eles. Comecei a estudar bastante por meio de livros. E aí eu saía junto com uma amiga e a gente ensinava esses surdos e eu amava fazer isso. E aí eu pensei que os surdos, eles precisam também de pessoas que trabalhem junto com eles. E hoje eu me sinto mais feliz, eu aprendi a ser uma pessoa com mais empatia. Então eu desenvolvi várias qualidades com essa convivência com os surdos. Quando eu era criança, eu tive médicos que me ajudaram, professores que me ajudaram, várias pessoas que me ajudaram porque eu tinha perda auditiva. E aí hoje, agora que eu sou adulta, eu posso também ajudar outras pessoas. E eu me sinto muito feliz de fazer isso.